Imagine abrir a janela da sua casa e perceber que helicópteros estão jogando camundongos mortos com paraquedas sobre a floresta. Não é cena de filme. Isso realmente aconteceu. Quando eu descobri essa história, precisei conferir mais de uma vez, porque parece uma ideia desesperada demais para ser real. O que você faria se uma cobra estivesse destruindo tudo ao seu redor? Até onde você iria para tentar parar isso? Fica comigo, porque o que aconteceu depois mudou para sempre a forma como o mundo combate espécies invasoras. Antes de continuar, se inscreve no Curionauta e deixa o like. Isso ajuda muito o canal a trazer mais histórias reais que parecem ficção. Muito antes dos helicópteros, o problema começou do jeito mais perigoso possível. Em silêncio. Logo após a Segunda Guerra Mundial, navios cargueiros e aviões militares cruzavam constantemente o Pacífico. Entre caixas, equipamentos e suprimentos, uma passageira clandestina chegou à ilha de Guam. A cobra marrom das árvores. No começo, ninguém entrou em pânico. Um morador via uma cobra no galpão, outro encontrava uma perto da cerca. Nada parecia fora do normal. Mas essa cobra tinha vantagens assustadoras. Ela caçava à noite, subia árvores com facilidade e se reproduzia rápido. Guam oferecia o cenário perfeito. Presas abundantes e nenhum predador natural. Esse é o tipo de ameaça que mais me assusta. Aquela que cresce enquanto todo mundo acha que está tudo bem. E o pior ainda estava por vir. Relatos da época contam que moradores ainda achavam curioso ver cobras aparecendo perto das casas. Algumas até viravam histórias contadas em tom de brincadeira. Só que, enquanto isso, nas florestas, algo estava sendo destruído sem barulho. Biólogos começaram a notar padrões estranhos. Trilhas que antes eram cheias de movimento ficaram vazias. Ninhos que costumavam reaparecer a cada estação simplesmente não voltavam. Era como se a ilha estivesse sendo apagada aos poucos, detalhe por detalhe. Para mim, esse é o tipo de tragédia mais assustadora, aquela que não explode de uma vez, mas vai corroendo tudo enquanto a vida segue normalmente. Quando os estudos ficaram mais claros, a conclusão foi pesada. A cobra marrom não estava apenas se adaptando a Guam. Ela estava dominando a ilha inteira, ocupando praticamente todos os ambientes possíveis, do topo das árvores até áreas urbanas. E se isso estivesse acontecendo onde você mora, será que você perceberia a tempo? Nesse ponto, Guam já não lidava mais com um problema isolado da natureza. A ilha enfrentava uma crise sistêmica, onde cada tentativa de ignorar a situação tornava o próximo passo ainda mais difícil. O relógio estava correndo, e cada ano sem uma solução real tornava a recuperação quase impossível. Antes da invasão, as florestas de Guam eram cheias de vida. 12 espécies nativas de aves moldavam todo o ecossistema. Mas a cobra marrom era uma caçadora perfeita para esse ambiente. Ela se movia pelos galhos, atacando ovos, filhotes e aves adultas. Em poucas décadas, 10 das 12 espécies desapareceram da natureza. E aqui vem a parte mais perturbadora. O silêncio não era bonito. Era um sinal de colapso. Sem aves para espalhar sementes, muitas árvores pararam de se regenerar. Estudos mostraram quedas de até 90% em árvores jovens de certas espécies. Você consegue imaginar uma floresta envelhecendo, sem futuro? Mas o efeito dominó não parou aí. Sem pássaros para controlá-las, as aranhas se multiplicaram. Pesquisadores encontraram até 40 vezes mais teias em Guam do que em ilhas vizinhas. Caminhar pela floresta virou atravessar camadas e mais camadas de seda. Alguns moradores diziam que parecia andar dentro de um cenário abandonado. E então o problema deixou de ser apenas ecológico. As cobras começaram a subir em postes e fios elétricos. O resultado: mais de 2.000 apagões em apenas 2 décadas. Na minha opinião, quando um animal começa a derrubar a energia de uma ilha inteira, algo saiu muito do controle. As autoridades tentaram de tudo: armadilhas, caça noturna, barreiras físicas, repelentes químicos. Nada funcionava em larga escala. A floresta era densa demais. As cobras eram numerosas demais. E a população só continuava crescendo.
Foi nesse ponto que os cientistas tiveram que encarar uma verdade desconfortável. Não dava mais para resolver isso do jeito tradicional. Eles precisavam de algo novo. Algo preciso. Algo que funcionasse em doses minúsculas. E foi aí que uma descoberta improvável mudou tudo. Em laboratório, pesquisadores notaram algo estranho. A cobra marrom das árvores era extremamente sensível ao paracetamol. Uma dose de apenas 80 mg, o equivalente a um comprimido infantil, era suficiente para matar uma cobra adulta. Mamíferos maiores precisariam de doses muito maiores para sofrer efeitos graves. Um remédio comum, se tornando arma de conservação. Soa absurdo, mas os dados eram claros. O problema agora era outro. Como entregar essa isca no topo das árvores, onde as cobras realmente caçavam? A resposta foi tão improvável quanto a descoberta. Engenheiros criaram pequenos paraquedas de papelão. Cada camundongo morto carregava exatamente a dose letal e descia lentamente, ficando preso nos galhos da floresta. Nos testes, ajustar peso e velocidade foi quase um trabalho artesanal. Em 2013, a operação começou de verdade. Helicópteros sobrevoaram o norte de Guam e lançaram milhares de iscas. Um projeto de 8 milhões de dólares. A imagem correu o mundo. Camundongos envenenados flutuando sobre a selva. Isso era genial ou um sinal de desespero total? O que vocês acham? Deixe seu comentário. O monitoramento mostrou que as cobras consumiam as iscas. As populações diminuíram nas áreas tratadas. Mas não houve erradicação. Áreas não tratadas continuavam abastecendo novas cobras. Sem reaplicação, os números voltavam a subir. Não era um botão de reinicialização. Era apenas mais uma ferramenta em uma guerra longa. Mesmo assim, algo havia mudado. Guam se tornou um estudo de caso global. Mostrou como uma única espécie invasora pode destruir ecossistemas inteiros, economias e até o som de uma floresta. Mas também provou que soluções improváveis, quando baseadas em ciência real, podem funcionar. Salvar a natureza, às vezes, exige decisões que ninguém espera. E agora eu quero saber: você acha que essa foi a melhor solução possível ou foram longe demais? Se histórias reais como essa te fazem questionar até onde a ciência pode ir, deixa o like e se inscreve no Curionauta. Aqui, a realidade costuma ser mais estranha do que qualquer ficção.